como temos mencionado bastante vezes aqui durante esse mês, né? Mês de maio, mês da família, e um pouco diferente do que eu costumo fazer, normalmente costumo trazer mensagens relacionadas à EBD, mas como esse é um mês especial, vou continuar com a série aqui que todos os pastores vêm pregando sobre a família e sobre o fruto do Espírito, como relacionar o fruto do Espírito Santo com a nossa família. Vamos orar, irmãos? Senhor, te peço e te agradeço pelo que temos presenciado aqui, Senhor. Muito obrigado pela tua presença entre nós. E te pedimos que agora continue da mesma forma, que teu Espírito esteja livre para atuar, para quebrantar nossos corações e que o Senhor esteja direcionando toda a palavra que for mencionada aqui, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Bom, chegamos à sexta característica do fruto do Espírito. Vamos tratar hoje, falar e refletir um pouco sobre a bondade de Deus refletida em nossas vidas e como a bondade deve permear e deve direcionar a nossa vida em família. Até por Jesuscidência, né? Acabamos de cantar aí sobre a bondade de Deus, sobre como a bondade de Deus nos segue e nos seguirá para sempre. E, dessa forma, também devemos aplicar essa bondade de Deus em nossas vidas, em nossos relacionamentos e, principalmente, em nossa família. Então, para gravar bem aí na cabeça dos irmãos, como a gente tem lido todos os domingos, vamos ler, antes de mais nada, Gálatas 5, 22 e 23, que é o versículo que fala sobre o fruto do Espírito. E se der para colocar aí na imagem, por favor, esses versículos, para a gente ler junto. Vamos ler esses dois juntos? Obrigado, pastor. Então vamos ler ali Gálatas 5, 22 e 23, para a gente relembrar e manter aí em nossa mente, gravar em nossa mente o que e quais as características do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então chegamos na bondade. E a bondade, antes de mais nada, né, antes de falar da bondade em si, vale explicar sobre um pouquinho o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, que é aquilo que deve preencher as nossas vidas. Quando a gente lê todas essas características, a gente não pode esquecer que é um fruto. Um fruto com todas essas características. A gente pode pensar aí numa mexerica com vários gomos, a gente pode pensar num cacho de uva com várias uvinhas, mas é um fruto. E por que é importante a gente ter em mente que é um fruto, um único fruto? Porque é necessário que nós, como cristãos, tenhamos todas essas características que lemos em nossas vidas. Não adianta a gente ter amor se a gente não tiver bondade. Não adianta a gente ter benignidade se a gente não tiver domínio próprio. É a mesma coisa que quando você pega lá uma mexerica e quando você olha a casca dela por fora, ela está com um lado todo embolorado. Normalmente é muito difícil você encontrar uma pessoa que vai abrir, descascar e comer só o outro lado. Na maioria das vezes, quando você vê que a fruta está embolorada, você joga a fruta toda fora. Por isso que é importante que a gente, como cristãos, desenvolva todas essas características. É claro que tem algumas que seremos melhores, tem outras que teremos mais dificuldades. E assim será diferente para cada um de nós. Porém, é nosso trabalho e é nossa missão como cristão desenvolver cada dia mais exatamente essas que tenhamos mais dificuldades. Então, esse é o princípio do fruto do Espírito. A gente tem que viver uma vida de constante aprimoramento, de constante desenvolvimento dessas características para que a gente possa parecer a cada dia mais com Jesus Cristo. Então, esse é o objetivo do fruto do Espírito. E quando a gente para pensar em bondade, e bondade vem logo após benignidade, muita gente confunde um pouco essas duas características, porque de fato elas são semelhantes, de fato elas são parecidas. A palavra bondade é mais conhecida no nosso vocabulário. A palavra benignidade é um pouquinho mais difícil de ser usada.
Porém, a diferença delas é que, normalmente, a benignidade ela está no campo do coração, ela está no campo da emoção, ela está no campo daquilo que você pensa, daquilo que você sente, daquilo que você deseja. Já a bondade, ela está no campo da ação, ela está no campo da prática. A bondade, normalmente, ela é entendida como a exteriorização da benignidade. E como que a gente consegue entender isso na prática? É possível você ser uma pessoa benigna e não ser uma pessoa boa, bondosa, na verdade. É possível que você seja uma pessoa bondosa e não seja uma pessoa benigna. E como que a gente vê exemplos disso, por exemplo? O primeiro exemplo que vem na minha mente, que eu sempre dou esse exemplo, é uma pessoa, por exemplo, que é bondosa, mas não é benigna. É a pessoa que faz, mas não sente aquilo. Por exemplo, quando a gente assiste Teleton, a gente vai lá e vê o Bradesco chegando com um cheque desse tamanho, assim, de tantos, um valor altíssimo, para doar para instituições de caridade. Ótimo, eles estão sendo bondosos. Aquele dinheiro vai ser bem aplicado, aquele dinheiro é útil. Mas, na maioria das vezes, a intenção dele de fazer aquela doação é uma jogada de marketing, é uma propaganda, é para que as pessoas olhem para a instituição e vejam, nossa, olha como essa instituição se preocupa. É a mesma coisa quando a gente olha para as redes sociais aí e a gente tem um monte de pessoas fazendo ações sociais, fazendo obras de caridade na rua, simplesmente para ganhar seguidor. Tem um monte de perfil aí de pessoas que saem na rua distribuindo dinheiro para as outras pessoas. Elas encontram moradores de rua e perguntam lá, falam que querem comer com eles, resolvem dar um dinheiro para aquela pessoa. É uma ação de caridade, é uma ação bondosa, mas que provavelmente está sendo feita para refletir em dinheiro para ela mesma, para que ela acumule mais popularidade, para que ela acumule mais seguidores. E da mesma forma, você pode ser uma pessoa benigna, mas não bondosa. É aquela pessoa que, como Tiago diz, lá no Novo Testamento, encontra um morador de rua e fala para ele, Jesus te ama, e vai embora. E o próprio Tiago fala, de que adianta você falar Jesus te ama para uma pessoa necessitada, se você não ajudar aquela pessoa que precisa está passando por aquela necessidade? A fé sem obras é morta. O próprio Tiago vai dizer isso. Então, a gente precisa entender essa diferença entre essas duas características e colocar as duas em práticas. A gente precisa amar o nosso próximo, a gente precisa ser benigno, desejar fazer ações de caridade, desejar fazer ações de gentileza e também fazer. Não ficar só no campo das ideias. A gente olha o projeto evangelístico aqui da igreja no Carnaval e muitos irmãos olham e falam, nossa, que bonito, que legal, eu apoio isso, estou em oração. Mas por que não participar? Por que não participar das ações evangelísticas da igreja? Por que não ir e colocar em prática realmente o ID? A gente precisa colocar em prática para sermos pessoas bondosas. Então, essa é a diferença entre benignidade e bondade. E pensando em bondade, agora que a gente já separou, a gente vai trazer isso para dentro do nosso lar. Como ser bondoso dentro do nosso lar. E quando a gente pensa em bondade na Bíblia, a gente vai lembrar aí de várias passagens. A mais conhecida dela é a do bom samaritano. Até pelo nome, pelo título, já mostra que ali o samaritano teve uma ação bondosa, e ele era benigno também, teve uma ação bondosa com um rapaz que tinha ali sofrido com os assaltantes, e parou e ajudou quando o levita e o sacerdote não fizeram. Mas, além dessa passagem, tem algumas outras. E a passagem que eu resolvi refletir aqui com os irmãos, que Deus me direcionou, é uma passagem que não é tão conhecida quanto a do bom samaritano, mas é muito importante que a gente tenha em mente, que é a passagem de Mefibosete, de Davi e Mefibosete, que ela está lá em 2 Samuel 9, de 1 a 11, que é o texto que a gente vai ler. E quem era Mefibosete, antes da gente ler? Mefibosete foi neto de Saul. Mefibosete era filho de Jonatas. E o que acontece na vida de Mefibosete? Quando Saul e Jonatas morrem, a serva de Saul, ela pega Mefibosete para fugir com ele, e na correria, tentando fugir dos inimigos, a Bíblia diz que ela derruba Mefibosete no chão, quando ele tinha 5 anos de idade, e ele tem uma lesão e fica aleijado.
e ele perde o movimento das pernas e fica aleijado ali, deficiente. E naquela época, pior ainda do que hoje em dia pessoas com deficiência já têm dificuldades na sociedade. Naquela época era pior ainda. Uma pessoa deficiente, uma pessoa aleijada, ela sofria um preconceito da sociedade e era muito difícil que ela conseguisse se sustentar. Era muito difícil que ela conseguisse realmente desenvolver uma família. E principalmente Mefibosete pelo fato dele ser descendência de Saul, descendência de um rei. Por quê? Porque quando normalmente reis trocavam os reinados, né, outros reis assumiam o trono, o que é a primeira atitude que o novo rei tem? Ele vai e elimina a descendência do antigo rei. Para quê? Para que ninguém venha usurpar o trono e o reinado dele. Então Mefibosete, além de ser aleijado, ele era herdeiro de Saul, ele era da descendência de Saul, então ele tinha que viver como se fosse um fugitivo. Por quê? Porque naturalmente o próximo rei que entrasse iria atentar contra a vida dele para que ele não tentasse usurpar o trono. Mas o rei que entrou no lugar de Saul, como sabemos, foi Davi. E aí a gente vai ver como a atitude de Davi diante de Mefibosete foi uma atitude de bondade. Vamos ler lá então, irmãos, 2 Samuel 9, do 1 ao 11. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei meu senhor ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Então, Davi chama Mefibosete. Davi está ali, já tinha se estabelecido como rei, e Davi lembra de uma promessa que ele havia feito para Saul. E qual que foi essa promessa que Davi havia feito para Saul? Que ele não iria destruir a descendência de Saul. E é interessante que essa promessa de Davi, ele faz exatamente em uma passagem em que ele é bondoso com Saul, que é a passagem em que ele tem a oportunidade de matar Saul, mas ele opta por não matar e corta apenas um pedaço da roupa de Saul e chega para Saul e mostra: ó, Saul, eu estou sendo bondoso com você. Eu cortei somente um pedaço da sua roupa e não te matei, mesmo tendo a oportunidade de te matar. Por quê? Porque você é o rei que Deus estabeleceu sobre Israel, e não sou eu que vou mudar isso. E aí Saul ali percebe que Davi era diferente dos demais e fala para Davi: ó, Davi, eu sinto que um dia você vai ser rei de Israel. Eu só te peço uma coisa: não destrói a minha genealogia. Não acaba com a minha descendência.
Esse é um pedido que Saul faz para Davi ali, naquele momento. E Davi fala, tudo bem, eu não vou acabar com a sua descendência. E aí passa o tempo, acontece tudo o que aconteceu, Davi é estabelecido rei, Jonatas, que era muito amigo de Davi, morre, e Davi se lembra de Saul e da promessa que ele tinha feito. E ele pergunta, ei, tem alguém aqui que conhece ou sabe se tem algum filho de Jonatas, algum descendente de Saul ainda vivo? E aí eles falam, tem, chama um servo, chama Ziba lá e fala, eu conheço, Mefibosete, ele está lá em Lodebar. Lodebar é interessante que é uma cidade em que ela é tratada com desdém toda vez que ela é citada na Bíblia. É uma cidade em que não era importante, é uma cidade em que normalmente as pessoas marginalizadas ficavam. Era uma cidade de periferia. E por isso, Mefibosete está lá, escondido, vivendo provavelmente, passando necessidade ali, esperando que a vida acabe. E Davi manda chamar Mefibosete, falar, então busca Mefibosete para mim, por favor. E aí eu imagino a situação e a cabeça de Mefibosete. Davi está me chamando. O que Davi vai querer comigo? É muito provável que ele quer me matar. Acabou a minha vida. Agora não tem mais jeito. E não, Davi está chamando Mefibosete, e por mais que ele tivesse o direito ali direito, segundo a lei dos homens, de acabar ali com a genealogia de Saul, não, ele permite que Mefibosete viva. E aí a gente vai trazer isso para a nossa família e algumas lições que a gente traz. A primeira lição e a primeira aplicação que a gente traz é que, mesmo com aqueles que você não gosta, mesmo com aqueles que aparentemente são seus inimigos, você deve ser bondoso. A gente vê isso no caso do bom samaritano, na parábola do bom samaritano, onde o samaritano é bondoso com o judeu, e a gente vê aqui também Davi sendo bondoso com aquele que queria matá-lo, com Saul e com sua família. É lógico que espero que nenhum de nós aqui tenhamos inimigos dentro da nossa casa, que tenhamos pessoas que a gente não goste dentro da nossa casa. Mas como aplicar isso para a nossa família? Às vezes, diante de uma situação ruim, diante de relacionamentos quebrados, às vezes diante das dificuldades do nosso lar, a gente no fundo gosta daquelas pessoas. A gente, no fundo, não quer que nada de mal aconteça com aquelas pessoas. Mas a gente também não faz nada para mudar aquele problema de relacionamento. A gente não faz nada para mudar aquela situação. E a gente sempre espera que o outro faça. Eu não vou ir falar com a minha esposa porque ela não veio falar comigo. Eu não vou ser romântica com meu esposo porque ele não veio ser romântico comigo primeiro. Eu não vou fazer e presentear os meus filhos porque eles me desobedeceram. Eu não vou obedecer os meus pais porque eles só me dão bronca. E a gente fica nesse jogo de um esperar o outro agir e nenhum age. E o tempo passa e os relacionamentos continuam em dificuldade. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que para a gente ser bondoso dentro do nosso lar e com a nossa família, a gente precisa ser proativo. A gente precisa fazer pelo outro, independente do que ele faça por nós. A gente precisa deixar o orgulho de lado e colocar a bondade acima do orgulho. E fazer, não, eu quero mudar essa situação, então vai partir de mim. Às vezes a gente fica em oração. Deus, restaura meu casamento. Deus, restaura minha família. Deus, restaura o meu relacionamento com o meu filho, com os meus filhos que estão quebrados. Mas a gente não age. A gente espera que Deus faça o quê? Que Deus venha e transforme sem ação? Sem iniciativa sua? Só você esperando a iniciativa do outro? Ah, Deus, restaura meu casamento, mas tem que partir dele, não de mim. Não é assim, irmãos. A gente precisa ser proativo, a gente precisa ser bondoso dentro da nossa família, primeiramente. E, como já foi mencionado aqui em outros domingos, é muito mais fácil a gente ser bondoso com pessoas de fora do que dentro da nossa própria casa. A régua é muito mais alta dentro da nossa própria casa do que fora dela. O nível de exigência é muito mais alto dentro da nossa própria casa do que fora dele. A gente se ofende muito mais fácil com alguém da nossa família falar alguma coisa pra gente do que com alguém de fora. A gente trata mal e age com falta de educação e com falta de respeito
muito mais com as pessoas da nossa própria casa do que com as pessoas de fora. A gente não é mal educado com o nosso chefe. A gente não é mal educado com uma pessoa, com um irmão na igreja. Mas dentro de casa, se alguém não faz o que a gente quer, da maneira que a gente quer, para a gente ser ríspido é muito fácil, é muito simples. E infelizmente isso acaba acontecendo. Então a gente precisa ter essa proatividade, essa bondade exercida independente daquilo que vão fazer por nós ou não. O segundo passo para a gente ser bondoso dentro do nosso lar, e que a gente vê na história de Mefibosete, é que a gente precisa ser generoso. A gente precisa trabalhar a generosidade nas nossas vidas. Hoje em dia não, né? Sempre foi assim, mas como sempre foi, a gente continua falhando da mesma forma. A gente dá muita importância para o dinheiro. A gente dá muita importância, entre aspas aqui, como dizem, para o nosso pé de meia. A gente dá muita importância para a estrutura que a gente cria e que a gente quer estabelecer para deixar para os nossos filhos, para deixar para os nossos netos, o patrimônio que a gente vai fazer, que a gente vai construir. E muitas vezes, pensando nisso, a gente deixa a generosidade de lado e deixa de ser bondoso dentro das nossas próprias casas. Deixa de ser bondoso com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos. Quando a gente olha para Davi com o Mefibosete, Davi simplesmente poderia ter encontrado Mefibosete e falado assim para ele: Mefibosete, fique em paz, eu não vou te matar. Vai viver a sua vida. Já ia estar sendo bom. Ele já ia estar no lucro. Ou Davi poderia ter chamado Mefibosete e falando: Mefibosete, o que você está precisando? Você está passando necessidade? Então eu vou te ajudar. Toma uma cesta básica. Não. O que Davi faz? Ele chama Mefibosete e fala: Mefibosete, eu estou te restaurando, eu estou te devolvendo todas as terras que eram de Saul. Elas voltarão a ser sua. Davi foi generoso com Mefibosete. Davi não se importou com as terras que ele ia deixar de ter, que eram de Saul. Davi abençoou Mefibosete com generosidade. Davi não deu para Mefibosete aquilo que estava sobrando para ele. Porque imaginam quantas terras Saul não tinha, gente. Saul não era um Zé Ninguém. Saul era rei. Saul era um rei poderoso. E Davi restituiu todas as terras para Mefibosete. Ele foi muito generoso. E como a gente vai ser generoso dentro de casa? Então eu vou pegar e vou distribuir todo o dinheiro que eu tenho para os meus filhos, para eles comprarem o que quiser, vou dar presente para eles todos os dias? Não, não é assim, claro, porque assim você vai estar criando um outro problema dentro da sua casa. Mas o que a gente precisa deixar claro dentro da nossa casa, e para nossa esposa e para nossos filhos, é que na nossa casa, na minha família, o dinheiro não vai estar acima de Deus. O dinheiro não vai estar acima de momentos que a gente tem que ter juntos. É isso que a gente precisa deixar claro como ensinamento para a nossa família. A gente precisa lembrar que o dinheiro que a gente só tem porque Deus nos dá. E de que adianta Deus nos dar um dinheiro, Deus nos abençoar com dinheiro, se a gente não abençoar outras pessoas, começando pela nossa própria família? A gente precisa mostrar que o dinheiro não é o nosso rei. No Novo Testamento vai falar que ninguém pode servir a dois senhores, ao dinheiro e a Deus. Então a gente precisa ser generoso dentro da nossa casa. E a gente precisa ensinar os nossos filhos a serem generosos. Criança já nasce com aquele negócio de não querer dividir. Hoje teve um exemplo vindo para a igreja. Manuela acorda e ela não gosta muito de comer de manhã. A gente fez lá o pão para ela, com queijo, e demos para ela. Não quero comer, papai. Não quero. Aí tá bom. Veio enrolando com o pão, chegou na igreja com o pão. A gente deu o pão para ela de café da manhã em casa. Ela saiu, desceu, entramos no carro, ela com o pão na mão. Aí quando a gente entrou no elevador, a Pietra olha para o pão da Manuela e quer o pão da Manuela. É óbvio. E começa a pedir o pão da Manuela. E começa a gritar, a chorar, porque está olhando para o pão da Manuela e que quer o pão da Manuela. Qual a reação da Manuela? Eu quero meu pão. Ela passou do nada a querer o pão. E aí a gente falou: Manuela, dá um pedaço para a Pietra. Não. Dá um pedaço para a Pietra, Manuela. Você não deu uma mordida no seu pão ainda. Não, eu vou comer. Ah, agora você vai comer o seu pão inteiro? Vou. Só porque a Pietra está querendo um pedaço. Você não tinha dado uma mordida ainda no seu pão.
eu vou comer o meu pão inteiro. E aí a Manuela entra no pão, com o carro no carro com o pão na mão, inteiro, e a Pietra na cadeirinha do lado, uma do lado da outra, chorando, querendo o pão da Manuela. E a Manuela não deu uma mordida no pão ainda. E ela vai e fica com aquele pão na mão, olhando para a Pietra, e mostrando o pão para a Pietra. E ela não come o pão e não dá para a Pietra. Irmãos, quem ensinou isso para a Manuela? Ninguém. Ninguém ensinou isso para ela. Isso nasce, o ser humano. O pão é meu. É meu. O egoísmo é o pecado. A falta de generosidade. Ela nasce com a gente. Aí, a gente foi e dividiu o pão. E não dividiu igual ainda. A gente cortou um pedaço para a Pietra e falou assim, toma, Manuela, ó, esse pedaço grande é seu e esse pequeno é da Pietra. A Manuela não deu uma mordida no pão. Chegou na igreja sem morder o pão. Ela desceu do carro e aí que ela foi começar a comer o pão dela. E a Pietra acabou com o pedacinho dela antes de chegar na igreja. Aí no culto, ela que não sei se os irmãos viram, ela estava ali no culto com um pedaço de pão na mão comendo ainda. Aí a gente aqui, aí do nada, a gente no louvor aqui, ela me cutuca assim, aponta para a Pietra está comendo o pedaço do pão. E ela fala para mim, papai, eu dei o último pedaço para a Pietra. E a Pietra comendo pão. Ou seja, ela sabia o que era certo a ser feito. Ela sabia o que ela tinha que fazer. Mas pelo egoísmo e pela falta de generosidade, ela não fez. Com 4 anos, irmãos. 4 anos. E a gente o que faz, sendo adultos? Como que é a nossa atitude com a nossa família? Como é a atitude dos maridos com as esposas? Das esposas com os maridos? Com os filhos? Temos sido generosos com eles? Temos sido generosos com o nosso tempo com a nossa família? O que é muito difícil. Como diz aí na nossa sociedade, tempo é dinheiro, não é? Quanto de tempo a gente tem dado para a nossa família e para tempos de qualidade com eles? Quanto a gente tem gasto do nosso tempo com o trabalho e com a igreja, muitas vezes, e não com a nossa família e não com os nossos filhos? A gente precisa também ser generoso com o nosso tempo com eles. A gente precisa entender que nosso primeiro ministério, nossa prioridade, aquilo para que a gente foi criado, é para nossa família. Ela é a primeira instituição criada por Deus. As outras coisas vêm depois. E a gente vê isso com a vida de Davi. A terceira coisa que a gente vai ver com Davi e Mefibosete, e que a gente tem que aplicar na nossa casa, é a gentileza. Bondade gera gentileza. Gentileza gera bondade. As duas coisas caminham juntas. Davi chama Mefibosete, Davi abençoa Mefibosete com um monte de terra, só que Davi não para por aí. Davi chama Mefibosete e fala, Mefibosete, você vai comer na minha mesa. Você vai ser tratado como da família. Comer na mesa do rei representava você ser da família do rei. Não era qualquer um que comia na mesa do rei. Davi é tão gentil com Mefibosete que ele chama, além de dar as terras, ele fala, ei, senta aqui, que agora, daqui até o fim dos seus dias, você vai comer comigo. Você não vai mais precisar se esconder lá em Lodebar. Agora você vai sentar aqui, na realeza, e vai comer junto comigo até o fim da sua vida. Olha como Davi foi gentil com Mefibosete. Adianta a gente ser gentil dentro de casa? É claro, irmãos. Pequenas atitudes mudam muita coisa dentro da nossa casa. Pequenos gestos de gentileza, de bondade, pode transformar o seu relacionamento com os seus filhos, com os seus pais, com a sua esposa. E coisas práticas que a gente pode fazer dentro de casa, por exemplo, ajudar a nossa esposa numa tarefa doméstica em que ela está precisando, sem ela precisar mandar ou pedir. Você se colocar à disposição dela e ser gentil para ajudar ela no que ela precisar. A esposa ser gentil com o marido e com a família e preparar
uma janta que o marido gosta, ou dobrar as roupas do marido e colocar e guardar, sabendo que ele trabalha e que ele chega tarde, ser gentil, atos de gentileza. Os filhos se colocarem à disposição para ajudar os pais, sem os pais mandarem, 8 vezes pelo menos, sem os pais precisarem ficar insistindo, os filhos simplesmente se colocarem à disposição e fazer e ser gentil. Os pais se colocarem à disposição dos filhos para ajudar os filhos nos problemas deles, entendendo a importância do problema dos filhos para os filhos. Isso é muito importante. Às vezes a gente, como pai, a gente não se preocupa com os problemas dos nossos filhos, a gente despreza porque a gente sabe que, diante do tanto de problema que a gente tem e que a família tem, aquilo não é nada. Mas para o filho, não saber fazer uma conta de matemática é muito importante. Para o filho, uma briga com um amigo na escola é muito importante. Para o filho, adolescente, um problema de relacionamento com um amigo, ou com uma namorada, ou com um namorado, é muito importante. E às vezes a gente despreza isso. E a gente não dá a devida importância para os nossos filhos e para os problemas deles. Então, como pais, a gente precisa se importar realmente com os problemas dos nossos filhos, dando atenção para aquilo. Isso é gentileza. Isso, e pequenas atitudes dessas, quando elas se tornam repetitivas, elas se tornam um hábito, e isso transforma o relacionamento da sua família. Isso transforma um relacionamento familiar. E como eu falei no começo, isso tem que partir de você, não tem que esperar o outro. Você pode estar certo, você pode estar com a razão, você pode ser o certinho da família, mas isso não impede que você seja gentil com aquele que é o errado da família. Isso tem que partir de você. Você precisa ser proativo. Efésios 4,32 vai falar: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Ser gentil é perdoar, muitas vezes sem o outro te pedir perdão. Muitas vezes a gente só perdoa e fica esperando a desculpa e o pedido de perdão do próximo, para a gente poder ser gentil e perdoar. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia nos instrui que a gente tem que perdoar o nosso próximo, assim como Cristo nos perdoou. O que a gente fez para ser perdoado por Cristo? Nada. Ele morreu por nós sem nós termos feito nada. Ele morreu por nós por iniciativa dele. Nós devemos perdoar o nosso familiar, o nosso próximo, por iniciativa nossa. E assim transformar e restabelecer a nossa família. O quarto passo é a bondade no falar. Davi chega para Mefibosete e o trata como se fosse da família. Mefibosete chega diante de Davi e se classifica como um servo e, pior, um cachorro morto. Mefibosete se inclina diante de Davi e fala: Senhor, por que você fez isso com um cachorro morto como eu? Olha como Mefibosete se classificava. Olha como Mefibosete se nomeava. Ele se chama de cachorro morto. E Davi trata e levanta a moral de Mefibosete e fala: você é da família, você não é um cachorro morto. A Bíblia diz lá em Provérbios 16:24 que palavras bondosas são como mel, doces para a alma e saudáveis para o corpo. Em Provérbios 15:4, palavras suaves, bondosas são árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Irmãos, muitas vezes o nosso falar com a nossa família diz mais ainda do que o nosso fazer. E muitas vezes o nosso fazer diz mais do que falar. As duas coisas precisam caminhar juntas. A gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente fala dentro de casa. Como eu falei, é muito mais fácil a gente dar uma resposta ríspida dentro de casa do que fora dela. Por quê? Se tinha que ser exatamente o contrário. Quer dizer, o contrário não, você não tinha que dar resposta ríspida em lugar nenhum. Mas você tem que tomar mais cuidado ainda dentro de casa do que fora dela. Dentro de casa é quem você ama. Dentro de casa é quem é da sua família. E ali é fácil de você ofender uma pessoa, de você tratar mal uma pessoa, você tratar com desdém uma pessoa. O seu filho, o seu marido, o seu esposo, sua esposa. A gente precisa tomar cuidado.
E a gente precisa falar com as nossas famílias. E que tipo de falar? A gente precisa elogiar, a gente precisa encorajar, a gente precisa exortar. Muitas vezes a nossa esposa está precisando de encorajamento para superar um problema na vida dela. E nós, como maridos, precisamos ter esse papel de encorajar. Vai, você consegue. Eu te apoio, eu estou aqui com você. Se não der certo, eu vou estar do seu lado. Palavras dessa trazem bondade. Você precisa elogiar o que o seu marido faz por você. Seu marido trabalha o tempo todo, você chega em casa cansado e não ouve, por exemplo, que não, meu marido, eu tenho orgulho do meu marido. Porque ele trabalha, ele dá a vida, ele sustenta a nossa casa. Essas palavras transformam. Você precisa exortar os seus filhos com amor, da maneira certa. Não falar para ele, você é um imprestável, você não aprende, você nunca faz nada certo. Não é desse jeito que você educa os seus filhos. Você precisa exortar com amor, ensinando, mostrando com carinho. Às vezes com disciplina, porque ela é necessária, mas com amor. Sempre com amor. E principalmente, a gente precisa ser educado, no mínimo, dentro de casa. Ah, vai lá, faz aquilo para mim. Por favor. Você recebeu alguma coisa? Obrigado. São coisas básicas, irmãos, que a gente não precisaria estar falando num púlpito, mas que quando você olha para a sua família, você vê que ficam para trás. Que você não coloca em prática. E essas pequenas coisas são exemplos e passos de bondade para que o seu relacionamento familiar seja restaurado ou seja melhorado. E por fim, a última coisa e a última característica. Tem uma parte da história de Mefibosete que a maioria das pessoas não lembram. A gente acha que a história de Mefibosete acaba aqui, mas ela não acaba. Eu não vou ler porque não vai dar tempo, a gente está com o tempo avançado, mas lá no capítulo 16 e 19 de 2 Samuel, o que acontece? O Ziba aqui, que era o servo, o Ziba, ele vai e ele trai Mefibosete. Ele vai sozinho ao encontro de Davi e fala para Davi, aí Davi pergunta, cadê Mefibosete? E aí o Ziba fala, ele não veio, porque ele falou que ele vai restaurar o lugar no trono dele que pertence a ele, graças ao avô Saul. E aí o que o Davi faz? Ah, é? Bom saber. Então tudo que eu tinha abençoado ele, não é mais dele, é seu. E dá para o Ziba. E aí, o Mefibosete, coitado, não está sabendo de nada. Não era verdade isso. O Mefibosete sempre foi fiel a Davi. E aí, ele fica sabendo. E aí, ele vai ao encontro de Davi. E aí, quando ele fala com Davi, lá em 2 Samuel 19, ele busca Davi. E ele fala assim, Davi, é mentira isso. Eu sempre permaneci fiel a você. Isso não é verdade. E aí ele até fala, lá no versículo 24, vai falar que ele não tinha tratado nem os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia que o rei tinha saído até o dia que voltou em paz. Ou seja, isso daí era um sinal que ele era servo de Davi, que ele realmente amava Davi, ele tinha sido grato pelo que Davi tinha feito com ele. E aí Davi, sem saber muito o que fazer ali, ele fala, então tá bom, eu também acredito em você, mas então vamos fazer assim, vou repartir. Tudo que eu dei para você, agora vai ficar metade com você e metade com o Ziba. Já que os dois estão falando cada um uma coisa, vai ficar metade meio a meio. E aí é o último passo. Bondade gera bondade e transforma vidas. Sabe qual que é a resposta de Mefibosete para Davi? Ele vai falar assim, mas Mefibosete disse ao rei, que ele fique com tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz à sua casa. Mefibosete abre mão de tudo o que ele tinha recebido de Davi para deixar para Ziba. Ele foi bondoso com Ziba, aquele que o havia traído, aquele que o havia passado a perna. Ele foi bondoso. E com quem que ele aprendeu isso? Com Davi, que tinha sido bondoso com ele, mesmo que o seu avô tenha tentado matar Davi. A atitude de Davi, mais do que trazer um benefício
de status para Mefibosete, um benefício social, um benefício financeiro, ela transformou a vida de Mefibosete. A bondade, quando é feita de forma unilateral, sem esperar nada em troca, ela transforma vidas. E ela tem o poder de transformar as nossas famílias, se ela for aplicada da forma como a palavra de Deus manda e nos instrui que apliquemos. Mefibosete de um cão morto, aquele que não era valorizado por ninguém, ele se passa e se transforma numa pessoa em que não se preocupa com o status e abre mão daquilo que ele tem para abençoar e para dar para aquele que o havia traído. Muitas vezes, como já falei e repito, a gente fica esperando receber atos de bondade dos nossos familiares, para que a gente possa aplicá-los de volta. Não é isso que deve ser feito. A gente tem que ter a iniciativa, tem que partir da gente. O mundo carece de bondade dos cristãos. O mundo carece de bondade dos cristãos, porque a bondade dos cristãos, diferente de uma bondade social, é uma bondade com benignidade. Essa é a bondade do fruto do Espírito. É uma bondade com um amor, que também é uma característica. É uma bondade com um evangelho, que vai transformar aquela vida, que vai transformar o seu casamento, que vai transformar o seu relacionamento com os seus filhos, quando aplicada da forma correta. Que a gente possa realmente se desafiar, deixar o nosso orgulho de lado e ser bondoso dentro do nosso lar, para que o nosso lar seja restabelecido, que os nossos relacionamentos melhorem e que a gente possa viver aquilo que Deus preparou para a gente viver como família. Deus não criou, Deus não colocou a gente dentro das nossas famílias para viver problemas, para viver crises, para viver relacionamentos quebrados. Deus instituiu as nossas famílias. Deus te presenteou com o seu marido, te presenteou com a sua esposa, para que vocês vivam um pouquinho do que é o que a gente vai viver no céu, em família. Isso é a família instituída pela Bíblia. É um presente de Deus para nós. A gente precisa olhar para a nossa família, para os nossos pais, para os nossos maridos, para as nossas esposas, para os nossos filhos, como presente de Deus, para que a gente cuide, para que a gente seja bondoso, para que a gente ame, para que a gente possa viver um pouquinho aqui na terra do que a gente vai viver lá no céu. Amém? Abaixa a sua cabeça. Senhor, te agradeço por mais um dia, te agradeço porque tua palavra é rica, tua palavra é completa, tua palavra é eficaz, e a gente pode ter tantos exemplos nela para as nossas vidas, Senhor. Te agradeço pela atitude de Davi, com Mefibosete, que transformou aquela vida, transformou aquela família que veio de Mefibosete depois daquilo, e que a gente pode ver pelas ações que ele teve depois, Senhor. Que a gente possa olhar isso, pegar como exemplo e aplicar em nossas famílias, Senhor. Que o Senhor esteja quebrando e deixando de lado o nosso orgulho, Senhor. Que o Senhor esteja tirando o nosso egoísmo, que o Senhor esteja tirando a nossa mesquinhez, que a gente possa ser generoso, que a gente possa ser bondoso com as nossas famílias, Senhor Deus. Que a gente possa ter a humildade de agir, independente se agirão da mesma forma conosco, Senhor. Que a gente seja humilde o suficiente para amar o nosso marido, para amar a nossa esposa, para amar os nossos filhos, independente se eles vão nos amar, se eles vão agir da mesma forma, Senhor. Continue nos abençoando, continue falando conosco, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém.